Olá, irmãos e amigos que estão nos acompanhando nesse sábado. Primeiramente, eu gostaria de desejar a vocês um excelente sábado na companhia dos seus familiares, mas principalmente na companhia do nosso bom Deus. Como vocês podem ver, eu estou aqui de casa hoje para transmitir essa mensagem, mas eu creio que Deus pode nos abençoar, mesmo a gente não estando juntos na igreja. Mas meu desejo é que você seja abençoado esta manhã, ou seja quando for que você estiver assistindo esse vídeo, e Deus possa te abençoar com a mensagem de hoje. Bom, aqueles que me conhecem um pouquinho sabem que eu gosto bastante de histórias, principalmente as da Bíblia, e hoje a mensagem não vai fugir muito disso. Eu escolhi uma história dentro do livro de 1 Samuel, um livro que eu gosto bastante. É uma história que eu tenho me debruçado essas últimas 2 semanas, e eu senti a vontade de compartilhar um pouco do que eu tenho aprendido ao longo dessa jornada aqui no livro de Samuel. E a mensagem de hoje se encontra no capítulo 1 do primeiro livro de Samuel. Eu convido você a pegar sua Bíblia ou seu smartphone, seu tablet, e abrir em 1 Samuel, no capítulo 1. Acompanhe comigo a leitura. Houve um homem de Ramatai Mesofim, da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Eucana, filho de Jeroão, filho de Eliú, filho de Tou, filho de Zuf, efraimita. Tinha ele 2 mulheres, uma se chamava Ana e a outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não os tinha. Vamos parar por aqui. Antes eu gostaria de situar vocês em que momento que acontece essa história, qual é o contexto dessa história. Então a história de Eucana, que vem sendo descrita aqui em 1 Samuel, ela se situa no período dos juízes. Eu não sei se vocês lembram muito bem o que acontece nesse período, mas eu vou refrescar um pouco a memória de vocês. O período dos juízes é um período grande na história de Israel e um dos mais conturbados, talvez o mais conturbado da história de Israel. O que acontecia nesse período? Acontecia o seguinte: acontecia que o povo se distanciou tanto de Deus, que vinha uma nação estrangeira e oprimia o povo de Deus. Só que o povo passava tanto tempo dessa opressão que ele não aguentava mais. Então ele clamava por misericórdia do Senhor. E o Senhor atendia esse pedido e levantava um juiz no meio do povo de Israel. E esse juiz ia libertar, através de batalhas, o povo de Israel, mas ia guiar o povo de Israel de volta aos caminhos do Senhor. Só que a história diz que era logo esse juiz morrer que o povo voltava a fazer aquilo que era mal perante os olhos do Senhor. E isso, eles viviam um ciclo vicioso. Eles faziam o que era mal diante dos olhos do Senhor, então uma nação vinha e os oprimia, que eles não aguentavam mais a opressão, então eles clamavam ao Senhor que pela sua misericórdia levantava um juiz que os libertava e os guiava de volta para o caminho do Senhor. Mas tão logo esse juiz morria, o povo voltava a fazer tudo de novo. Eles viveram um bom tempo nesse ciclo. E aqui que se encontra a história de Eucana, nesse período conturbado da história. Então é importante você guardar isso em mente, esse período que vai ser narrado essa história. Bom, nesse momento a gente vê aqui que Eucana tem 2 mulheres, uma Penina e a outra Ana. A gente não tem essa informação na Bíblia, mas eu gosto de um comentário de Ellen White, do Patriarcas e Profetas, que ela diz o seguinte, que eles não podiam ter filhos, Ana e Eucana. Ana foi a primeira mulher de Eucana. Então Eucana ele se casou com uma segunda esposa, no caso Penina. Só que Ellen White comenta o seguinte, que essa decisão, motivada pela falta de fé em Deus, não trouxe felicidade à sua casa. Não trouxe felicidade. E é o que a gente vai ver daqui para frente. Alguns momentos conturbados aqui da vida dessa família, justamente por causa dessa escolha motivada por uma falta de fé. Só que você talvez já deve ter percebido alguma coisa peculiar, alguma coisa semelhante. Essa história nos lembra uma outra história. Vocês lembram? Lembra a história de Abraão e Sara, entre outras, lembra também a história de Abraão e Sara. Que essa história relata de que, por falta de fé também, o casal decidiu, por uma resolução
que não estava de acordo com a vontade de Deus. Eles decidiram, Abraão e Sara, que Abraão se deitasse com Agar para que tivesse a sua descendência a partir de Agar. Mas a gente sabe que isso foi contra a vontade de Deus. Isso trouxe alguns problemas também na vida dele. Mas a verdade é que independentemente da área da sua vida em que você tomar uma decisão orientada pela falta de fé, isso certamente lhe trará infelicidade. Mais cedo ou mais tarde, essa decisão vai te trazer felicidade. Só que quando a gente analisa a nossa vida, né, por diversas vezes a gente vacila na fé. A gente faz escolhas baseadas na nossa própria vontade, que são contrárias à vontade de Deus. Talvez na ansiedade que a gente tenha de encontrar logo uma solução para aquele problema, a gente acaba fazendo uma escolha desprovida de fé em Deus. A gente talvez às vezes acaba, assim como Abraão e Sara, tentando dar uma ajudinha para que aquela situação seja resolvida, como se Deus precisasse de ajuda. Isso acaba se repetindo, isso acontece não só a gente percebe isso na nossa vida, mas também dos que estão ao nosso redor. O problema é que parece que a nossa memória é um pouco curta, né, para aprender essas coisas. A gente é um pouco tardio para aprender com os nossos próprios erros e com os erros dos outros. Mas a verdade é que é uma grande incoerência a gente esperar resultados diferentes fazendo as coisas do mesmo jeito, agindo de forma errada toda vez e mesmo já tendo passado por aquela situação. É incoerente esperar um resultado diferente. Mas aqui a Bíblia relata, né, que embora a gente tenha exemplos, né, anteriormente aqui em Gênesis, principalmente de Sara e Abraão, de Jacó, Raquel e Lia, né, de problemas que tiveram ali o matrimônio, a violação do matrimônio, mas apesar disso, Eucana caiu nesse mesmo erro, né, motivado por sua falta de fé. Vamos continuar lendo aqui a partir do verso 3. Diz que esse homem, Eucana, subia de sua cidade de ano em ano a adorar e a sacrificar ao Senhor dos Exércitos em Siló. Estavam ali os 2 filhos de Eli, Hofni e Finéias, como sacerdotes do Senhor. No dia em que Eucana oferecia o seu sacrifício, dava a ele porções deste a Penina, sua mulher, e a todos os seus filhos e filhas. A Ana, porém, dava porção dupla, porque ele a amava, ainda mesmo que o Senhor a houvesse deixado estéril. A sua rival a provocava excessivamente para irritar, porquanto o Senhor lhe havia cerrado a madre, e assim o fazia ele de ano em ano. E todas as vezes que Ana subia à casa do Senhor, a outra a irritava, pelo que chorava e não comia. Verso 8. Então Eucana, seu marido, lhe disse: Ana, por que choras? Por que não comes? E por que estás de coração triste? Não te sou eu melhor do que 10 filhos? Então o texto aqui, nessa parte inicial da história, ele vai nos revelar algumas informações importantes. A primeira que eu gostaria de ressaltar é que o costume aqui dessa família, né, de ano em ano subir para adorar o Senhor em Siló, é onde ficava o templo naquela época. É interessante que, mesmo nesse período conturbado que nós comentamos aqui, que essa história se situa, no período dos juízes, a gente vê aqui uma família diferenciada, uma família devota. É interessante até o fato de a história de Eucana, Ana e Penina ser contada a partir desses eventos de adoração no santuário. É interessante, né? Traz um vislumbre diferente, né? Em contraste com o momento em que eles estão vivendo. É uma família que sobe junta para adorar o Senhor. Só que, embora fosse um momento de talvez alegria, de agradecimento a Deus, onde até Ana recebia uma porção dupla, como se ela tivesse filhos já, né? Eucana dava uma porção dupla, mas mesmo assim, aqui fala que ela não comia, ela se entristecia, porque toda vez que eles subiam lá em Siló para adorar o Senhor, na hora da refeição, Penina irritava Ana, de modo que ela ficava triste e não conseguia comer. Não sei você, mas quando eu leio essa história, nessas situações iniciais aqui, que a gente pode chamar de um anúncio de enredo, que é o momento ali inicial da história, em que vai ser criado todo o cenário da história que vai se desenrolar. Então,
ao ler esse início dessa história, esse anúncio de enredo, eu lembro muito de outras histórias de mulheres que também eram estéreis, né? E toda essa situação inicial nos leva de volta a isso. Por exemplo, outras mulheres estéreis na Bíblia, a gente já comentou de Sara, mas também a gente tem Rebeca, a esposa de Isaac, nós temos Raquel, a esposa de Jacó, que era estéril também. Então as esposas dos patriarcas eram estéreis, é curioso isso. E até mais próximo aqui desse período, né, no período dos juízes, nós temos a esposa de Manoá, a mãe de Sansão, que também era estéril. E você começa a ler essa história e te vem na cabeça essas outras histórias de mulheres também estéreis. Mulheres estéreis. É interessante quando a gente analisa essa história, elas têm alguns elementos em comum, né? Além da esterilidade da mulher, a gente tem o desenrolar da história em que aparece um mensageiro divino, geralmente é o próprio Deus, o anjo do Senhor, que aparece para essa mulher estéril, e agora ele vai anunciar que ela dará à luz um filho. Né? Você pode lembrar ali um pouco mais, principalmente da história de Sara e Abraão. Né? E quando a gente entende essa história à luz dessas outras histórias semelhantes, isso gera uma certa expectativa. Isso gera uma expectativa. A gente começar essa história e ver uma mulher que é estéril e que um homem ama muito essa mulher, que apesar de ser estéril, é a que ele ama mais, é a mulher que ele ama mais. Então a gente já lembra dessas outras histórias e dessa forma nós somos convidados a ler essa história à luz de outras, tendo em mente as outras histórias dessas mulheres estéreis. E a gente tem essa expectativa, a gente espera que encontrar esses elementos comuns nas outras histórias, aqui nessa história também, né? De um anúncio divino e de que ela venha a conceber e dar à luz a um filho. Então a gente já cria essa expectativa para que as coisas aconteçam do mesmo modo que nas outras histórias. Só que quando a gente lê aqui de uma mulher que é estéril, e principalmente situada nesse período dos juízes, eu acho quase impossível a gente não lembrar da esterilidade espiritual do povo de Israel nessa época. E a gente vai ver que ao longo do livro de 1 Samuel, né, Deus vai ser mostrado, né, que Deus que faz do ventre estéril surgir vida é o mesmo Deus que pode realmente modificar o estado infértil do povo em vida novamente. Deus pode trazer vida espiritual novamente para o povo. E essa história ela pode ser vista como uma parábola viva do que Deus deseja fazer com o seu povo. Isso é o que Deus deseja fazer na minha e na sua vida. Ao a gente olhar para nós mesmos e percebermos que estamos um pouco aquém da vontade de Deus, essa certa esterilidade espiritual em nossa vida, essa história vem nos revelar que é Deus, o mesmo Deus, que é capaz de reverter a esterilidade de uma mulher aqui, também é capaz de reverter essa esterilidade, essa morte espiritual da nossa vida e nos trazer de volta à vida. Esse é o desejo de Deus para mim e para a sua vida. Continuando a história, né, no verso 8, aqui diz que Eucana ele tenta consolar a sua esposa amada, Ana, toda vez que ela chora, mas ela parece que se recusa a ser consolada, né? Ele até fala assim no final do verso 8, não te sou eu melhor do que 10 filhos? É interessante, né? Essa questão dele falar e ela não se consolar. Outra coisa interessante é que ela não tem resposta a essas perguntas, né? A gente pode entender como perguntas retóricas ali de Eucana. É interessante, mas é interessante que ela não responde essas perguntas, né? E aqui Ana, ela é apresentada nessa história como uma mulher mansa, uma mulher que sofre em silêncio, né? Uma mulher que não compra briga. Penina irrita, né? Aqui até no verso 6 chama Penina de a rival, sua rival provocava. E a gente vê que ela não revida, né? Ela sofre em silêncio, né? Ela deixa de comer, ela recebe porção dupla, mas ela deixa de comer e ela chora toda vez que eles sobem adorar e acontece essa mesma coisa. Ellen White comenta sobre Ana, né, que ela não fez acusação nenhuma,
né? Ela se dirigiu a Deus com fardo que não podia dividir com nenhum amigo na terra. Então veja, talvez Ana pudesse rebater essa fala de Eucana, né? Ele fala, não sou eu melhor do que 10 filhos para você. Talvez ela pudesse falar assim, bom, talvez eu não seja melhor do que 10 filhos para você, né? Afinal, você se casou com uma outra esposa para ela te dar filhos, né? Mas Ana não faz isso. A gente vê que ela não responde, uma pessoa mansa, tranquila. Afinal, a gente pode ver que muito da complicação do problema que Ana, o sofrimento que Ana está enfrentando, é justamente por causa da escolha errada de Eucana, né? De se casar com Penina. Então, mas Ana não responde. Mas ela vai àquele que pode resolver o problema dela. Ela vai a Deus. É interessante, né, que mesmo com o marido ali diante dela, ela vai buscar Deus, né? E muitas vezes a gente encontra isso na nossa vida. Às vezes a gente sofre um problema, alguma dificuldade, a gente mesmo tendo várias pessoas ao nosso redor, a gente não consegue compartilhar isso com alguém. Sei lá, a gente tem um sentimento de que talvez aquela pessoa não possa resolver nosso problema, e talvez não resolva mesmo, mas talvez que aquela pessoa nem entenda aquilo que a gente está passando. Só que a diferença é que geralmente a gente vai a Deus, alguns de nós a gente vai a Deus como uma última opção, né? Bom, não tem o que eu fazer aqui, vamos orar, né? Até mesmo parece um desencargo de consciência, né? Vamos orar para Deus. Mas é interessante que Ana, ela vai primeiramente a Deus, né? Deus não é mais uma opção, então a última opção a que Ana recorre, né? Mas Deus é a primeira e a única opção de Ana, porque ele sabe que somente Deus pode reverter esse estado dela, da esterilidade, mas do sofrimento, né, que ela está enfrentando por causa disso. E aí o texto continua dizendo ali no verso 10, acompanhem comigo, verso 10 e 11. Levantou-se Ana e com amargura de alma orou ao Senhor e chorou abundantemente e fez um voto dizendo, Senhor dos exércitos, se benignamente atentares para a aflição da tua serva, e de mim te lembrares, e da tua serva te não esqueceres, e lhe deres um filho varão, ao Senhor o darei por todos os dias da sua vida, e sobre a sua cabeça não passará navalha. Interessante aqui, fala que ela chora muito, né? E com amargura de alma ela vai orar ao Senhor. O conteúdo dessa oração é bem interessante, ela faz um voto ao Senhor. Ela fala que se o Senhor lembrar dela e der um filho, ela vai dedicar esse filho pelo resto da vida para Deus. Até tem uma menção aqui de que a navalha não vai passar navalha na cabeça dele, né? Dando a entender de que, além de entregar ao Senhor, esse garoto vai ter um voto de nazireu, né? A gente se lembra da história de Sansão, né? Sansão foi dito por Deus, né, que Sansão deveria ser nazireu desde o ventre, né? Desde o ventre. Isso incluía algumas coisas, mas aqui é uma ação voluntária de Ana, dizendo que não só vai devolver o menino ao Senhor, como ele vai ser nazireu por toda a sua vida. Mas quando eu vejo essa fala de Ana, essa oração de Ana, isso me levantou uma questão. O texto levantou uma questão. A questão é a seguinte, qual que é o propósito de Ana querer dar luz, mas não ter o filho para si? Já pensou nisso? Qual é o propósito dessa mulher que está sofrendo pela falta de um filho, querer tanto um filho, mas não ficar com o filho? Bom, analisando algumas coisas na Bíblia, a gente vê que, através dos salmos, né, vários salmos dizem isso, que os filhos são uma bênção do Senhor. E de certa forma, Ana parece entender que a dedicação do menino aqui, por toda a sua vida ao Senhor, ela pode aumentar a quantidade de beneficiários dessa bênção. Afinal, o menino servirá no templo, servindo a todo Israel. Então parece que Ana tem uma ideia de receber uma bênção, mas não ficar só para ela. De fazer com que essa bênção possa atingir a outros também. E isso concorda exatamente com a dinâmica de bênção que a gente encontra nas Escrituras.
Um exemplo disso que você pode lembrar é a história do chamado de Abraão, né? Abraão é chamado e abençoado para ser uma bênção, né? Ele é chamado para abençoar todas as famílias da terra. Então, a gente pode ver essa dinâmica de a bênção não parar naquele que a recebe, mas ela ser disseminada, ela ser compartilhada para os outros também ao redor. A gente pode ver essa noção também nas palavras de Pedro, na sua primeira carta, dizendo que nós somos feitos sacerdócio real, né, a fim de anunciar as grandezas daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Ou seja, a bênção não tem um fim em quem recebe, mas uma pessoa é abençoada para abençoar. Agora a pessoa que recebe a bênção, ela vai ser um conduto de bênção. E parece que Ana tem essa noção. Por isso que ela pede um filho, mas ela quer devolver ao Senhor, para que ele trabalhe no templo e possa ser uma bênção para muitas outras pessoas. E assim, nesse espírito de entrega que Ana faz essa oração. E aqui o texto fala que Ana se demora em oração ao Senhor. Ellen White comenta que isso não era muito comum, né? Essa adoração, esse estilo de adoração não era muito comum, era raro naquele período dos juízes. O que chamou a atenção de Eli. Outra coisa que chamou a atenção de Eli é que ele observa aquela mulher que está um bom tempo orando, mas que os lábios dela se mexem e não sai nenhum som. Aqui a Bíblia fala no verso 13, né, que no coração falava. Aqui a gente já pode ver um Deus, né, que escuta aquilo que está no coração. Mais pra frente, em 1 Samuel, no capítulo 16, Deus vai ser apresentado como aquele que vê o coração do homem. No capítulo 16, verso 7. E aqui é interessante, no começo do livro de Samuel, Deus mesmo que indiretamente, é apresentado como aquele que ouve o coração, aquele que ouve os desejos e dificuldades que a gente tem no mais íntimo do nosso coração. Aí, por aquela visão que ele tem de uma mulher balbuciando algumas coisas, mas sem sair voz, ele tem um discernimento completamente equivocado. Ele entende tudo errado, ele chega nela e já vai dar uma bronca porque ele acha que ela está bêbada. Então ele fala, mulher, até quando você vai ficar bêbada assim? Abandone esse vinho. Interessante mais uma vez ver a mansidão de Ana, porque mesmo surpresa ali, ofendida pelo sacerdote, ela responde com mansidão e gentileza. E ali nas palavras de Ana, a gente percebe todo um vocabulário assim de mansidão, né? Meu Senhor, não é isso, a tua serva tem derramado, né? As palavras do verso 15 e 16 é o seguinte, eu venho derramado minha alma perante o Senhor, porque pelo excesso da minha ansiedade, da minha aflição é que tenho falado até agora. Então veja, mesmo afrontada, né, por aquela equívoco de Eli, ela responde com mansidão. É com ansiedade, aflição dela que ela vem falando até agora. Ela derrama a alma perante o Senhor. Aqui nesse capítulo o que fica mais evidente é que Ana é uma mulher de oração. Ela está cheia de sofrimento e ansiedade, mas ela se derrama perante o Senhor. Você já passou uma situação semelhante? Você já passou horas em oração, se derramando perante o Senhor? Seu travesseiro já foi testemunha de suas noites de lágrimas, derramados por causa de uma aflição extrema, talvez pelo filho, pelo marido, pela esposa, ou talvez por um parente próximo que está na iminência da morte? Pois é, foi assim que Ana orou. Foi com esse pesar de coração que Ana orou ao Senhor. E é impressionante a gente ver, né, como que em termos humanos o futuro de Israel dependia das orações dessa mulher piedosa. Na verdade, quanta coisa na história não dependeu das orações de pessoas que sofreram e que se sacrificaram, especialmente das orações de mães. E se você é mãe, você entende do que eu estou falando. A história continua e diz que Eli parece ali se sentir um pouco incomodado, se sentiu meio desajeitado com aquela resposta de Ana, né? Meio sem graça, então, e agora ele vai pronunciar uma bênção, com talvez uma intenção de corrigir o erro que ele fez ali com Ana. Agora ele vai pronunciar uma bênção, ou talvez um desejo de que aquilo aconteça. No verso 17 diz
ele diz o seguinte: vai-te em paz, e o Deus de Israel te conceda a petição que lhe fizeste. Que Deus conceda aquilo que você está pedindo. Voltando um pouquinho naquilo que a gente comentou no começo, sobre como essa história nos lembra outras histórias de mulheres também estéreis, eu falei, né, que surge uma certa expectativa de que Deus venha reverter esse estado de esterilidade. Mas geralmente, antes de que aconteça isso, Deus, ou o anjo do Senhor, um mensageiro divino, aparece para anunciar que aquela mulher vai ter um filho. Nascimento miraculoso. E interessante que nesse momento da história, Eli ocupa essa posição. Eli vai funcionar aqui como intermediário divino que vai anunciar esse nascimento miraculoso. Só que se você for ver bem o que está acontecendo aqui, é bem estranho, porque aqui fala que Eli teve uma conversa um pouco estranha com Ana, né? Ele primeiramente julga Ana errado, ele vê aquela oração de Ana e julga ela de forma errada, e depois, vendo o seu erro, ele então pronuncia uma bênção sobre aquela mulher. É um pouco estranho, né, esse anúncio de que ela terá um filho, né? É uma coisa um pouco indireta, mas surge uma estranheza quando a gente compara com as demais histórias de mulheres estéreis. Por exemplo, a história de Sara. Quando a gente compara a história aqui de Ana com o momento em que Sara recebe o anúncio do nascimento, a gente pode ver que Sara ela recebe a visita do próprio Deus, né? E ela duvida. Para ela, aquilo é impossível de acontecer. Ela é estéril e ela já é velha. Então ela duvida do próprio Deus falando. Mas só que a gente vê aqui na história de Ana, ela não recebe a visita de Deus, mas num anúncio mais estranho, ela simplesmente crê. De certa forma, ela deve ter entendido a fala de Eli como a própria resposta de Deus à oração dela. De certa forma, a situação que Ana viveu por longa fase da sua vida e de esterilidade, de certa forma, a situação serviu para moldar o caráter de Ana e a fé em Deus. Ana, ela pôde reconhecer um pouco mais da sua completa dependência de Deus através dessa esterilidade. E sua sensibilidade espiritual chegou a ponto de ela reconhecer na conversa estranha com Eli a resposta do próprio Deus àquele pedido que ela tinha feito. É interessante, né? Como que foi esse relacionamento de Ana com Deus ao longo da sua vida, a ponto dela ter essa sensibilidade? Que mesmo numa conversa com um homem de Deus, mas uma conversa de que o homem acabou de falar alguma coisa ruim para ela, tem um julgamento errado sobre ela, agora o homem fala e ela acredita que aquela é a resposta de Deus. Interessante essa sensibilidade. Isso nos leva a pensar na nossa vida, né? Agora, gostaria que você pensasse na sua vida, né? Será que você é sensível para reconhecer essa dependência total de Deus e se entregar nas mãos dele, assim como Ana? Inclusive para ser um conduto de bênção para as outras pessoas? E será que talvez esse reconhecimento ou o relacionamento seu com Deus tem tornado você mais sensível à resposta de Deus? Para você mais sensível à vontade de Deus? Assim como a gente vê em Ana? É uma boa coisa para a gente pensar. O verso 18 continua falando que Ana escuta aquelas palavras de Eli agora e ela muda totalmente o seu estado de espírito, né? Ela fala aqui que ela foi embora, ela comeu, algo que ela não tinha feito até agora, e o seu semblante já não era triste. Então veja, depois dessa conversa estranha com Eli, ela entende que aquela é a resposta de Deus, e antes mesmo de receber aquela dádiva do filho, ela já muda seu estado. Agora ela come, já não tem mais tristeza e ela vai embora para sua casa. Então, esse momento, agora que estamos finalizando a história, chega no clímax da história, que é um momento tão esperado, que é o nascimento do filho. Desde o comecinho ali onde a gente comentou que a gente tem essa expectativa de que Deus venha reverter, agora acontece. Deus reverte esse estado.
E nasce um filho a qual ela coloca o nome de Samuel. E a explicação do nome é do Senhor o pedi. Isso tem uma certa relação com possibilidades de significado do nome Samuel, né? Só uma curiosidade, né? Vou falar duas possibilidades do significado do nome Samuel, né? Uma é ouvido por Deus e outra é pedido a Deus. É interessante, né? Como os nomes da Bíblia, geralmente quando vai se dar um nome, tem acompanhado de uma explicação, né? Geralmente o nome dado ao filho tem um significado importante na vida daquela pessoa, né? Interessante, aqui Samuel é bem significativo, né? Porque ele foi realmente pedido para o Senhor, né? Deus ouviu, aquele filho é um fruto de Deus ter ouvido a oração de Ana. É interessante notar, ao ver que Deus reverteu esse estado de esterilidade de Ana, é interessante notar que na Bíblia Deus age a despeito das impossibilidades. Parece que escolhe as situações mais improváveis para agir. Ele escolhe mulheres estéreis para serem mães de pessoas importantes. Ele escolhe alguém que tropece nas palavras para ser seu porta-voz. Ele escolhe usar um simples pastor de ovelhas para derrotar um gigante guerreiro e guiar seu povo. Ele escolhe simples pescadores para serem embaixadores e por aí vai. Você pode lembrar de muitos outros. Isso tudo revela a graça e soberania de Deus, que o êxito vem não simplesmente pela nossa força ou capacidade, mas é Deus. Deus é capaz de fazer coisas grandiosas através de pessoas pequenas e falhas que se dispõem a ser guiados por Ele. Não se esqueça disso. Então, indo para o final da nossa mensagem, a gente vê que Samuel nasce, o filho que foi pedido a Deus, e você conhece a história. Samuel cresce, ele andava com Deus, ele cresce em estatura e no favor do Senhor e dos homens, como uma resposta àquele verdadeiro desejo de Ana de que seu filho viesse abençoar outros. Samuel foi um grande homem usado por Deus. Sua fidelidade e serviço a Deus se contrastava com os demais de sua geração, inclusive com a casa de Eli. Ellen White, ela comenta que Samuel foi um exemplo de fidelidade e dedicação a Deus, assim como Ana, sua mãe, ela comenta. A gente pode ver aqui que a ação de uma mulher de fé e a dádiva do filho foi o meio pelo qual Deus revelou seu caráter ao povo nessa época, nesse momento da história. Através dessa mulher de oração, de fé, e do filho, da dádiva que foi concedida a ela, Deus revelou o próprio caráter através deles, através dessa situação para todo o povo. Bom, meus queridos, a história de Ana é mais uma história de intervenção divina, como temos visto até agora. Uma história que revela um Deus que não está alheio aos sofrimentos e estado espiritual dos seres humanos. É um Deus que age soberanamente, permitindo que sua graça e amor sejam discernidos mesmo em momentos obscuros e conturbados da história, como é a situação aqui. Afinal, como diz Oliver Cromwell, o que são todas as histórias senão Deus manifestando a si mesmo? Ana e Samuel, eles foram instrumentos de Deus nesse momento tão crítico da história de Israel. Eles foram pessoas que, mesmo em meio à bagunça nacional, decidiram permanecer firmes ao lado do Senhor e se dispuseram para ser instrumentos de bênção e transformação em meio àquela geração. Hoje nós vivemos um tempo de mudanças radicais em âmbitos mundial. Você está presenciando isso. E o mundo precisa de pessoas como Ana e Samuel que se coloquem à disposição de Deus para ser um agente de transformação e um conduto de bênção. Mas se você talvez não se lembrar de tudo que nós comentamos aqui, o que fica dessa história pra gente? O que fica? Será que o que fica é que Deus responderá positivamente às nossas orações, fazendo a nossa vontade porque oramos com fé ou porque nós prometemos algo ao Senhor? Será que é isso? Não, não é isso. Aliás, Jesus ele nos ensina a orar, ele nos instiga a pedir ao Pai, mas que a gente possa pedir para que seja feita de acordo com a vontade de Deus. Afinal, Deus sabe muito melhor do que nós mesmos aquilo que realmente precisamos. Por isso que é dito para que a gente peça segundo a vontade de Deus. Então não é isso que a história deixa. Essa história não dá a ideia de que
Deus vai responder todas as nossas orações positivamente. Pois quantas Anas não pediram por um filho e não obtiveram o que pediu? A forma de Deus agir por intermédio de Ana nesse caso, foi lhe dando um filho, mas isso não significa que sempre será assim. Mas essa história sim, nos deixa a marca e influência de pessoas que se dispuseram a servir o Senhor e ser uma bênção. Através dessa história, meus queridos, através dessa história que nós estudamos hoje, Deus está te chamando para você se entregar a Ele e ser um conduto de bênção para as pessoas ao seu redor. Deus te faz um convite, Deus te faz um chamado. E aí, como você vai responder esse chamado? Feche os seus olhos e vamos orar. Senhor, nosso Deus e Pai de amor, muito obrigado pelo privilégio que temos de estudar a Tua Palavra. Senhor Deus, aprendemos hoje, entre muitas coisas, de que o Senhor age graciosamente, soberanamente, a despeito da complexidade e problemas que o nosso mundo enfrenta. Senhor Deus, também aprendemos que o Senhor age através das impossibilidades, porque para o Senhor não há impossíveis. E nós entendemos que devemos ser um conduto de bênção para as pessoas ao nosso redor. Devemos pedir bênção ao Senhor, sim, mas para que ela não termine, morra em nós, mas que nós sejamos abençoados para que possamos abençoar também. Senhor Deus, ajuda-nos a tomar como exemplo Ana, Samuel, essa família, que com devoção orava ao Senhor e teve essa sensibilidade de reconhecer a real necessidade, de reconhecer que dependia do Senhor e que deveria ser uma bênção aos outros, para fazer parte desse grande plano do Senhor de salvação. Então, Senhor Deus, hoje nesta manhã, eu quero me entregar e também entregar a todos os ouvintes que têm esse desejo de estreitar o relacionamento com o Senhor, de reconhecer essa dependência e também se dedicar totalmente ao Senhor. Eu quero nos entregar ao Senhor, para que o Senhor possa agir por nosso intermédio, para que possamos ser pessoas como Ana e Samuel, pessoas que onde o Senhor possa agir através de nós para abençoar os outros, para causar transformação no meio em que vivemos. É o que te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom sábado, meus queridos. Sonda-me, Senhor, e me conheces. Quebranta o meu coração. Transforma-me conforme a Tua palavra e enche-me até que em mim se ache só a Ti. E então usa-me, Senhor, usa-me como farol que brilha à noite, como ponte sobre as águas, como abrigo no deserto, como flecha que acerta o alvo. Eu quero ser usado da maneira que te agrade, em qualquer hora, em qualquer lugar. Eis aqui a minha vida, usa-me, Senhor, usa-me. Sonda-me, Senhor, e me conhece.
qualquer lugar. Eis aqui a minha vida.